Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, realista, com aquelas tamancadinhas que, obviamente, vocês só encontram por aqui. O meu nome é Andréia Chociai e no meu Instagram e TikTok, @Andréia Chociai, vocês podem aproveitar e me conhecer um pouquinho melhor, ter acesso a outros tipos de conteúdo que vocês não encontram por aqui. Lembrando que agora também estamos lá no nosso canal do YouTube, podcast Descobrir Depois de Adulta, então vocês podem ver essa belezura aqui vos falando. Hoje é dia 12 de abril e Jesus amado, eu nunca estive tão feliz com uma sexta-feira chegando, porque eu não sei vocês, mas esta semana foi uma pedreira, esta semana foi do jeitinho que o Caps gosta, sabe? Comentei ainda com o Maicon que... não sei, parece que essa semana, é como se eu tivesse passado um mês. Parece que muita coisa aconteceu, mas não foram coisas muito legais que aconteceram, não. E eu tinha até um outro tema que eu tinha pensado, falei, cara, no episódio 61 vou falar sobre isso. E eu acabei mudando. Fato que ontem à noite eu tava pensando e falei, cara, não, vamos, essas coisas não aconteceram à toa. Vamos trabalhar um pouquinho melhor, vamos elaborar um pouquinho melhor, falar sobre... Sabe esses períodos da vida que parece que, não sei, tá tudo cagado? Tudo zicado? Tudo coisado? Sabe? Que amarrado. É essa sensação que eu tive essa semana. E eu confesso que foi uma semana tão punk que eu cheguei a questionar, inclusive, se eu deveria continuar produzindo conteúdo. Cheguei no momento que eu falei... não sei se eu tenho mais cabeça, sanidade mental para lidar com a criação de conteúdo, com tudo que isso demanda. Não sei. Foi uma semana que eu não tive muito ânimo para treinar e, querendo ou não, acaba sendo um pouquinho o meu termômetro, porque para mim o treino é muito importante. Então, quando não tá rolando, não tá acontecendo por algum momento, por algum motivo, eu acendo um sinalzinho de alerta. Foi uma semana de forma assim que, sei lá, eu me senti lesada. Lesada nos dois sentidos. Lesada de estar pomba lesa, de parecer que as coisas não estavam fluindo legais. E lesada. Tipo, essa semana eu sofri um golpe financeiro pra, assim, ser a cereja do bolo nessa semana. Eu tava ontem à noite falando pro Michael, eu tava só aquele meme lá do acaba, pelo amor de Deus, acaba. Tava mais ou menos isso. Mas antes de perrengue, vamos falar de coisa boa. Vamos falar que neste mês, esse podcast está sendo apoiado pela EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. E ela traz, além de cursos de especialização, ela também trabalha com cursos de formação. Então, se você está pretendendo mudar de carreira, não sabe o que vai fazer daqui para frente, sugiro fortemente vocês entrarem lá no site. Ela tem um foco extremamente em profissões do futuro, em profissões onde tem muita demanda de mercado. E antes que você pense, é mais um curso online, vai ficar lá parado e eu não vou conseguir fazer, você não está comprando na EBAC somente um curso online gravado. Você tem algumas palestras gravadas, você tem atividade online, você tem lição de casa, você tem feedback feito por pessoas reais e principalmente com profissionais. As aulas são ministradas por profissionais que já estão no mercado, então eles sabem do que estão falando, sabem assim, o que tem de mais atualizado. E o maior diferencial que eu vi até hoje de tudo que a gente fala de cursos de formação é que na EBAC você tem acesso a conselheiros que vão te ajudar ali na carreira, você tem tutoria feita por tutoria individual, não é tutoria em grupo, então vai ter uma pessoa focada em tirar suas dúvidas, em te orientar. E dependendo de alguns cursos, você já sai inclusive com garantia de emprego. E aí eu vou deixar o QR Code aqui na nossa gravação aqui em vídeo, mas também estará na descrição, em todos os lugares onde você encontra o podcast, um link para você acessar esses cursos e também o nosso cupom, o Descobrir EBAC, que vai te dar um desconto de R$200 em qualquer curso, sem coisinhas na entrelinhas. Qualquer curso escolheu R$200 de desconto, então aproveita para já conhecer o grande apoiador do podcast nesse mês. E bora lá, antes que as minhas amigas místicas venham. Mas isso é o Mercúrio retrógrado.
retrógrado, menina, tá assim por causa dos astros. Eu acho que assim, não estou aqui questionando a acreditança, a fé das pessoas, mas obviamente a gente não pode esquecer que a nossa vida, de uma forma geral, não é um resort all inclusive. Ele não é um moranguinho gelado ali, com aquele creme de leite com bastante açúcar, do jeito que eu gostava. Ai, meu Deus. Melhor que morango com leite condensado é o tal do morango com creme de leite e açúcar. Não tem coisa mais gostosa. Mas a vida não é este moranguinho com creme de leite e açúcar. Não é aquele mamãozinho bem docinho ou aquele pavê da hora que a sua mãe ou sua avó faça. Eu confesso que às vezes é meio complicado da gente lembrar dessas coisas, porque a gente passa por uns momentos onde a coisa é muito boa, a coisa é muito gostosa, e a gente acaba esquecendo que a vida não é só isso. Ou que a vida não é aquela minha alta expectativa de que tudo vai dar muito certo e que as coisas vão acontecer muito bem. E como eu falei pra vocês no nosso episódio anterior, na segunda-feira, eu estava voltando de uma viagem que foi muito legal. Foi uma viagem que eu fui para fazer a minha primeira meia maratona e nós aproveitamos para tirar uns dias lá em São Paulo. E como boa taurina, obviamente, uma pessoa que gosta muito, muito, muito de comer, de comida boa, eu valorizo muito as experiências gastronômicas. Então, galera, a gente aperta aqui durante o ano inteiro para no momento das nossas viagens não ficar contando tostão. Então, a gente prefere ter uma vida mais regrada, principalmente nas finanças, durante o ano, para nas férias poder dar uma despirocadinha. E não foi diferente com essa, eu quis experimentar coisas, comidas, lugares, enfim. E é meio complicado porque toda vez que a gente volta de uma viagem, a gente meio que sente o peso do retorno. É aquele retorno pra realidade. E eu acho que isso que a gente às vezes acaba esquecendo. Então, quando eu voltei da viagem, tipo, tudo muito legal, muito massa, endorfina lá no talo, muita serotonina, muita empolgação, muita experiência legal. A gente viu muita gente que a gente gosta. A gente tinha, não sei o que aconteceu em São Paulo no final de semana, que tava todo mundo lá, um monte de amigo e tal. Então, parece que você gasta toda a sua endorfina, toda a sua serotonina, todas as suas moléculas gostosinhas no seu cérebro, e aí quando você volta pra realidade, você tá sugado. Você não tem, parece que, coisa boa pra comemorar. Mas eu senti esse peso de retornar à realidade. E me dei conta do quanto a gente acaba na fuga da nossa realidade ali, da dureza, o quanto ter que voltar para ela algumas vezes é muito pesado. E aí, não bastando esse peso do retorno à realidade quando a gente volta de alguma viagem, essa semana ela foi, sei lá, foi esquisita, foi coisada. Logo na terça-feira eu tomei um golpe, como eu disse pra vocês. Eu faço as minhas consultorias, que é um momento de aconselhamento, é um momento quando você quer uma segunda opinião sobre algo, sobre os mais diversos temas. Inclusive, vocês têm no perfil, todos aqui, você tem o link pra falar com a Rafaela, que é minha assessora, para agendar a sua consultoria, tirar suas dúvidas, enfim, ver valores e tudo mais, condições de pagamento. E eu tenho essa assessoria justamente porque eu não tinha a menor possibilidade de atender todas as pessoas que chegavam. Infelizmente, algumas pessoas que eu não sei o que se passa na cabeça, que vão lá, chegam nesse WhatsApp e começam a escrever vários textões de desabafo. E aí, quando a Rafa vai abordar, fala: olha, você quer marcar uma coisa? Não, só queria desabafar. Então, saibam que eu não estou lendo, gente, é minha assessora. Então, tadinha, ela não tem como ajudar vocês a não ser agendar a consultoria. Mas o fato é que eu precisei contratar alguém para isso, então a Rafa faz todo esse controle e tudo mais. E ela faz o controle dos pagamentos. E a forma dela controlar são os comprovantes. Quem faz a conciliação bancária sou eu. E vou confessar para vocês que também faltou de mim, assim, sabe? Eu vinha o comprovante, eu não fazia uma conciliação bancária, minha conta PJ, assim, entra, sai. Confesso que agora estou fazendo a coisa bem certinha. Mas o fato que a gente descobriu, eu falei isso mais no meu Instagram até ontem, que a gente descobriu que uma pessoa estava fazendo consultoria comigo desde janeiro, e desde janeiro ela não pagava, ela me enviava comprovantes falsos. E
Nossa, foi uma pancada pra mim, assim. Não que eu seja inocente e que não saiba que isso aconteça. Acontece muito. Depois eu recebi vários directs de pessoas que tomam esse diversos golpes. Não é isso. Mas é que por algum momento eu pensei e falei, cara, se uma pessoa ela tá procurando uma consultoria comigo, ela tá procurando um processo de autoconhecimento, de ser um ser humano melhor, de tirar algumas dúvidas, de amadurecer. E uma pessoa que já vem falar comigo com, cara, me dando um golpe assim, eu confesso, assim, mexeu com. Não mexeu só nas finanças, até porque depois eu prensei e essa pessoa acabou pagando, mas a intenção. E aí já na terça também eu não consegui treinar porque eu caguei na minha agenda, marquei mais coisas do que eu conseguia dar conta. À noite eu me lembro que eu postei um vídeo na terça-feira e um cara completamente sem noção, ele foi no vídeo assim. Pra quem não sabe, galera, eu escrevo os meus vídeos. A maioria dos vídeos que eu posto ali são como podcast, é uma visão que eu tenho do mundo, é uma interpretação que eu tenho. Tanto que eu falo que tem pessoas que vão me odiar e tem pessoas que vão me amar, porque é a minha visão, é o que eu aprendi de muitas coisas que estão ali. E sim, vão ter temas que são comuns, até outras pessoas falam, e talvez a gente tenha visões parecidas, mas nunca vocês vão encontrar vídeo meu que seja igual de uma pessoa, porque é a minha visão. E esse cara maluco veio, marcou uma mulher, falou assim, olha, isso aqui não é um vídeo seu? Esse texto não é seu? E aí eu fui na hora, falei, olha, fulano, você pode perguntar direto pra mim, mas esse texto é 100% autoral e tal. E depois, quando eu fui responder de novo, ele já tinha apagado o comentário, enfim. E eu fui falar com ele no direct. Falei, olha, fulano, você vai ter que responder judicialmente. Você tá me fazendo uma acusação de plágio. Você disse que é igual o texto. E não, se foi isso que você entendeu, não foi isso que eu quis dizer, fica na paz. Eu falei, não fico na paz, você foi isso publicamente. E me acusou de plágio. Gente, internet não é bagunça, não é assim. Isso é uma acusação grave. Você tá dizendo que você fez uma cópia de uma produção intelectual. Gente, eu sei que isso existe na internet, enfim, tudo mais, mas não é algo que eu concorde, porque eu também não gosto que façam isso com as minhas coisas. Como já fizeram, como teve a ex-BBB que copiou ipsis literis um texto meu, reproduziu e não apagou. E tá lá até hoje, ela tá fingindo de sonsa, por mais que eu tenha falado, mas enfim. Depois o cara, não era bem isso. Enfim, eu tava falando acho que sobre resistência, o cara falando de um vídeo sobre ansiedade, enfim. Aí volta atrás, porque percebe que a internet não é bagunça, mas tem todo esse desgaste de energia. Na quarta-feira meu bode já estava completamente amarrado, porque veja bem como eu comecei otimamente a semana, vários BOs no meu trabalho, e a sensação realmente que eu tinha, que tinha sido aberto um calabouço, aberto uma porta na quinta dimensão, que um monte de maluco começou a saltar lá de dentro e veio na minha direção. Cara, coisas assim, eu não tô contando um terço das coisas que foram acontecendo, comentários que eu recebi, direct de gente maluca, assim, de pessoas que não estão sabendo lidar com as próprias frustrações e acham que tudo é um ataque, enfim. Na quinta-feira, olha, eu errei um atendimento, achei que era no horário, era no outro, voltei a correr, tava tudo doendo, uma outra maluca apareceu lá falando com a Rafa, minha assessora, sendo meio que debochada, e no fim ela descobriu que ela mesma não tinha respondido pergunta que a Rafa fez, e enfim, não diz nem metade, tá? Mas a ideia é que aqueles dias, semanas, que parece que tá dando tudo muito errado. Foi daquela semana que tá tudo muito truncado, tá tudo muito amarrado. Não sei, é a sensação do abrir o calabouço e tá dando tudo errado. E eu sei que às vezes você também pode estar passando por isso, porque isso é do ser humano, isso é da vida, isto acontece. Não é só, ai, a Andréia perseguida, ou ai, olha como tá tudo contra mim. Não, gente, isso é do ser humano. Na nossa vida inteira, passando por essa terra, na verdade a gente vai ter mais dias assim do que dias de glória e dias de alegria. Mas na minha vã imaturidade, quando esses períodos costumavam acontecer na minha vida, sabe, de dia sucessivo que o negócio não desamarra, que o negócio não vai, que o trem tá truncado,
eu me prostrava, eu me entregava, eu começava a murmurar. Eram os momentos... Ai, eu fico uma vergonha de Deus nessas horas, porque era a hora que eu falava assim, Deus, porque o Senhor me prometeu paz, descanso, e olha só, eu estou fazendo tudo certo, eu estou trabalhando para ajudar pessoas, e olha só o que o Senhor Deus está permitindo. Ai, gente, matura. Cheguei completamente a matura? Não, gente, obviamente que às vezes ainda me dá as loucas e eu faço isso e vou brigar com Deus, tonta, idiota. Mas eu costumava me prostrar, então se eu tava fazendo alguma coisa eu ia lá e desistia, eu ia lá e me entregava. Sabe, reclamona, criança reclamona. E aí eu fico pensando, falando aqui pra vocês, e acho que a ideia é fazer vocês pensarem sobre isso, que será que você também não tá fazendo isso? Tendo uma reação exacerbada, tendo uma reação dramática, tendo uma reação desproporcional a algo que é comum a todo mundo, que é comum de acontecer na vida, na infância, na adolescência, no adulto, no idoso, a todo momento, enquanto a gente estiver vivendo nessa vida, nessa terra, de estar acontecendo? Será que isso não pode estar? Será que você não está largando tudo? Assim, tipo assim, desistindo, aquela semana que o treino não tá encaixado, aí você nunca mais volta a treinar, quando a vida baixa as calças e mostra literalmente a bunda pra você. Porque a vida tem dessas. Vai bem, um dia ela baixa as calças, mostra a bunda e lide com isso. E também já vou dar um disclaimer aqui. Não é papo motivacional. Não tô querendo aqui fazer motivação barata, positividade tóxica, de jeito nenhum. Não, até se vocês vêm pro meu podcast esperando, não vai rolar. Assim. E não que eu seja desmotivacional. Acho que eu sou um pouco realista. Isso ajudou muito na minha vida e espero que ajude vocês. Porque a coisa não costuma mais muito me pegar de surpresa. Mas eu acho que a forma como a gente encara esses momentos de vale, a forma como a gente encara esses momentos onde a vida mostra a bunda pra gente, vai dizer muito sobre o quão maduro eu estou para lidar com a própria vida. Porque é muito fácil a gente saber lidar e saber viver os momentos onde tá tudo abundante, as portas estão se abrindo, as coisas estão dando certo, só tem vindo, sabe, gente te elogiar. E uma coisa que me ajudou demais nesses momentos, que acontecem com muita frequência, foi continuar tocando do jeito que dá. Foi continuar fazendo do jeito que dava. Sabendo que, nesses períodos, não vai ser a minha melhor semana de treino. Como não foi essa semana. Eu senti muita dor, eu senti muito incômodo. Obviamente, eu corri 21 km no domingo. Obviamente que eu ia sentir um pouquinho de dor, mas tudo doía. Até meu trapézio, que era um negócio que tava doendo, tava incômodo. Eu tava sem aquela força de vontade de ir lá, agarrar o treino e terminar. Mas eu toquei. Porque eu entendo que nesses períodos não vai ser a semana mais produtiva no meu trabalho. Não vai ser aquela semana que eu tenho ideias mirabolantes e maravilhosas, incríveis e... Não vai ser. Não é essa semana. Que não vai ser um período da minha vida que eu tenho o carisma de uma apresentadora de TV. Que eu vou estar com o carisma de uma ameixa seca, de uma azeitona. Mas que realmente não é o momento que eu largo. Não é o momento que eu abro mão. Não é o momento que eu desisto. Eu não tô falando que a gente não pode desistir das coisas. Algumas coisas é muito prudente que a gente desista sim. Mas é aquele, ao mínimo sinal de dificuldade, a pessoa solta o boi com corda e tudo. Saca? Então eu tenho tentado levar muito assim. Eu vou tocar do jeito que der. Não é uma semana que literalmente as pessoas pisaram no meus cabo mental, assim. Tipo... de questionar o que eu estava fazendo e se eu deveria. Mas eu simplesmente decido, nestes momentos, entendendo que isto é a vida e que eu não tenho controle sobre muitas dessas coisas, que eu não
preciso e não posso ceder neste momento. Que não é a hora de me entregar, de deixar de fazer. Porque às vezes a gente chega numa semana como essa, e aí, por exemplo, eu não quero ficar mais desconfortável do que eu já tô. Então, eu não vou estar super mega focada no trabalho, no treino. E aí, é comum que uma pessoa numa época dessa fale assim, só essa semana, não, eu não vou treinar só essa semana, só esse escapezinho, porque, Deus tá vendo que tá difícil, que eu tô aguentando, zero cabeça de ir lá fazer e treinar. Só que muitas dessas desistências, na hora que a vida mostra a bunda pra você, é que você nunca mais volta. Você nunca mais volta. E aí você começa a mergulhar fundo na desistência, ao ponto de achar que toda a vida ela é cinza. Achando que a vida ela é assim, um fiozinho, bem linearzinho. E aí qualquer coisa que vem um pouquinho para baixo, eu não sei lidar, eu abandono. Eu me prostro. Eu começo a murmurar. Só comigo. Porque minha vida tá difícil. Porque, meu Deus. Porque ninguém tem tanto problema como eu. Murmurando. E eu tomei essa decisão frente a esses momentos. Porque eu ouvi uma frase uma vez, assim, que foi num seriado. Que dizia, nunca tome decisões quando você estiver muito feliz, muito triste ou perdendo. Não vão ser boas decisões. Você não tá nas tuas condições normais de temperatura e pressão, sabe? Para tomar decisões nesses momentos. E eu acho que principalmente entender que se a vida fosse linear mesmo, a vida ia ser um saco. Porque é óbvio que eu não quero passar momentos de muita baixa, eu não quero ir para aquele vale. Mas é o fato justamente da vida ser esta montanha russa que me faz entender que em momentos eu vou cultivar a minha força, cultivar a minha fé, cultivar a minha sabedoria. E vai ter tempo que eu vou usar essas coisas. Porque no momento que eu tô crescendo, no momento que eu tô bem, eu tô tendo fé, eu tô tendo esperança, eu tô vendo que coisas boas realmente acontecem. No momento de vale é aquele momento que eu lembro daqueles momentos de alegria. E que eu espero lá na frente, pelo momento que a minha montanha-russa, ela começa, meu carrinhozinho ali, ele começa a subir. Isso me produz perseverança. E uma pessoa perseverante é uma pessoa tinhosa. Uma pessoa perseverante, quando a gente aprende a ter um espírito perseverante, quando a gente aprende a ter esse comportamento perseverante, é o que nos torna mais maduros e mais indestrutíveis. Porque se eu continuar agindo como um bebê mimado, que ao menor sinal de dificuldade deito no chão e esperneio, eu tô muito longe da maturidade. Mas eu tô longe demais. Inclusive, nesses momentos, eu procuro muito me achegar em Deus. Eu procuro entender assim, Deus, o que você tá tentando me mostrar com essa merda toda? Porque não é possível, assim, eu chego, hoje é sexta-feira, e eu chego lá. Tomei golpe financeiro, fui acusada de plágio, recebi mensagem de gente doida, de gente frustrada, pessoa que foi debochada com a minha assessoria e inconsequente, essas pessoas que acabam sendo más com a pessoa que trabalha comigo, são más comigo diretamente, assim, eu não dissocio. E eu tenho acesso às conversas e eu vejo pessoas que tratam a minha assessora às vezes com muita rispidez. E pessoas assim eu não vou atender por nenhum dinheiro no mundo, porque uma pessoa que trata assim quem não traz nenhum benefício para ela, que pessoa é essa? Então, quando eu vejo tudo isso acontecendo, quando eu vejo que eu tô precisando aprender a lidar melhor com as pessoas. Mesmo as pessoas muito ruins, mesmo as pessoas muito más. Entendendo que na minha vida não vai ser só, elogio, nossa, olha como seu podcast é maravilhoso, como ele ajuda as pessoas, nossa, porque tal vídeo me ajudou. Mas que vão ter as pessoas que vão me odiar justamente por este bem que eu estou fazendo.
que tem pessoas que vão, ao invés de deixar uma palavra de incentivo, que elas vão preferir criticar. Elas vão preferir deixar um ponto negativo sobre aquilo. Mas é delas, não é meu. Então, quando Deus começa a me confrontar muito com esses estados, é porque algo em mim ainda precisa ser curado, algo em mim ainda precisa ser tratado, eu ainda preciso lidar melhor com algumas situações. Porque, veja, por mais que a gente fale de vida adulta, fale de maturidade, inteligência emocional e tal, eu não sou completamente pronta. Você não é, a gente nunca vai ser. Eu sempre costumo dizer, qual que é o tomate mais gostoso? É aquele tomate assim que ele tá no semi-verdinho pro vermelho assim, que tá bem fresquinho? Ou aquele tomate vermelho que ele chega a tá meio amolecido? Porque tá maduro demais. A vida a gente se atrai por aquela pessoa que ela tá no processo do amadurecimento. É aquela banana que tá quase amarelinha, é aquele tomate que tá quase vermelhinho, é aquele caqui que tá quase laranjinha. É esse processo. É o momento que eu acho da fruta mais gostoso. Porque o maduro demais tá passado. Então não esperem também que eu seja, mas também que vocês sejam. Porque eu vejo algumas pessoas entrando em crise assim, eu me vejo tão madura, mas aconteceu tal situação e eu perdi as estribeiras. É a vida! A gente não vai conseguir ser maduro 100% do tempo, a gente não vai conseguir ser adulto 100% do tempo. Aliás, eu morro de saudade de poder deitar no chão, gritar e berrar e espernear e ser ouvido por causa disso. Não se cobrem nesse ponto. Mas não se entreguem também quando a coisa dá uma nuviada, assim, sabe? Que fica tudo muito nebuloso, que fica tudo muito escuro. Aprendam também que a vida é montanha-russa. Que também vai passar. Que assim como passou aquele momento de alegria, de paz e tranquilidade, esta merda também vai passar. Mas o quanto eu amadureço é o quanto eu sei lidar com os momentos que eu tô em baixa. Não com os momentos como eu tô em alta. Se você tá sentindo que tá tudo coisado, você chega em Deus. Dá uma orada, sabe? Fala, ô pai, tô entendendo tudo isso que tá acontecendo, mas se eu tiver que tá passando, que seja da melhor forma possível, que eu tire os aprendizados o quanto antes isso for possível. Mas evitem essa postura da birra, do prostrar, do chorar o tempo inteiro, de se colocar como vítima, que não vai adiantar. Não vai melhorar. Sinto dizer que até eu ficar lá falando, ó Deus, ó céus, ó vida, não vai adiantar. A gente vai ter que passar por eles. Então que a gente passe com muito mais certeza de que vai acabar e quanto antes eu passar melhor do que parar no meio dessa bagunça toda. Espero que a próxima semana minha e sua não seja tão coisada. Não sei quando você vai estar me ouvindo isso aqui, mas caso você esteja ouvindo isso numa semana coisada, ela também passa. Um beijo e até a próxima!